Olá, tudo bom? Você já se irritou hoje? Ou quem sabe deu aquela jacada e saiu de novo fora daquela dieta que você se promete há tanto tempo? Ou então tem aquele trabalho que está meio empurrando com a barriga e nunca consegue terminar? Pois é, tudo isso é comportamento e tudo isso se refere à nossa capacidade de autocontrole. E é disso que eu vou falar hoje. Bom, comportamento é a relação que a gente tem com o mundo, é como a gente interage com o mundo. Ou seja, tudo que eu faço, eu ando, eu penso, eu sinto, eu coço a barriga, passo a mão no cabelo, eu falo, tudo isso é comportamento. E autocontrole também é um comportamento. E todos os nossos comportamentos, eles são aprendidos. E em relação especificamente ao autocontrole, nós temos duas categorias importantes que eu quero falar para você hoje. Então, para a gente interagir com o mundo, a gente pode interagir reagindo às coisas que acontecem, ou a gente pode interagir agindo, ou seja, escolhendo as ações que a gente quer ter. Qual a forma que você acha que você mais interage com o mundo? Escolhendo suas ações ou reagindo ao que acontece? Bom, para a gente entender um pouquinho, eu quero colocar algumas situações para você pensar e avaliar. Isso vai te ajudar. Imagine uma situação que você ganha alguma coisa. Normalmente a gente se sente feliz, a gente conversa com as pessoas, compartilha. O que você faz? Você explode de felicidade, sai correndo contando para todo mundo, liga para a mãe, fala com o namorado. Como você interage quando as coisas legais acontecem com você? Por outro lado, nós temos algumas situações em que coisas difíceis acontecem com a gente, ou quando a gente perde alguma coisa muito legal. Nessas situações, o que você faz? Fica com raiva, fica entristecido, aborrecido, achando que a vida está injusta, liga para alguém, conta, ou simplesmente se cala, se afasta da situação. Como é que você reage? E uma última situação que eu quero descrever aqui com você é numa situação em que a gente tem risco ou está sob pressão. Como você reage? No trabalho, quando você tem tempo, data para entregar alguma coisa, quando você, por exemplo, nessa pandemia, corre o risco de se contaminar, como você faz? Você fica lá no seu cantinho, você fica ansioso, angustiado, você sai, conversa com as pessoas. Tudo isso, todas essas formas de interação com o mundo vão dizer para a gente se a gente vai ter mais ou menos autocontrole. Para analisar um pouquinho, eu quero dividir com vocês essas duas formas e discutir um pouco o que é cada uma delas. Então vamos começar pela questão de reagir ao mundo. Quando a gente reage ao mundo, o que acontece com a gente? Uma das primeiras coisas é que a gente acaba sendo tomado pela emoção, por pensamentos intensos que meio que dominam a nossa vida. Parece que nada mais a gente consegue ver na nossa frente. Eu só consigo me sentir extremamente emotiva e controlada por essa emoção. Vamos pensar num caso. Por exemplo, se eu bati o carro, vamos pensar numa batida leve, mas que pelo barulho deu para entender que fez um estrago razoável. Se eu estou reagindo ao mundo, a primeira coisa que vem é aquele nervoso, a ansiedade, os pensamentos de que, ixi, será que foi culpa minha? Será que foi culpa do outro? E agora o que vai acontecer? Será que a pessoa vai pagar? Será que o estrago foi muito grande, eu vou ter que gastar muito? Será que meu seguro está em dia? Eu não tenho seguro, o que eu faço agora? Então, essas emoções, elas são naturais da situação, mas quando eu estou reagindo ao mundo, elas me tomam de tal maneira que uma segunda questão, que é consequência dessa emoção tão forte, é que eu não consigo ver muitas saídas. Eu começo a pensar só no mesmo padrão. Normalmente é o padrão da roda da desgraça que eu chamo, né? Então, caramba, a pessoa não vai pagar. Nossa, e agora o que eu faço? Porque eu vou ficar sem carro muitos dias. Eu não consigo ter a avaliação precisa de tudo que pode acontecer em relação a essa situação, porque eu tô tão tomada pelo sentimento que eu não consigo avaliar. E tudo que eu faço acaba sendo para reagir àquela situação imediata.
eu perco um pouco o foco e a visão de consequências mais a médio e longo prazo. E as minhas ações, por conta dessa emoção tremenda, acabam sendo de imediato, para resolver o problema de imediato. Bom, quando neste mesmo caso eu bati o carro, eu vou sentir a mesma coisa, porque não é uma opção a gente sentir. Depois que eu estou na situação, eu tenho reações emocionais. Isso é normal para todo mundo. Então vamos imaginar que eu estou lá no meu carro, tenho um tranco, bati o carro e agora eu não vou mais reagir a isso. Eu vou começar a pensar e sentir, que é natural, mas antes de tomar as ações, eu vou conseguir avaliar meus pensamentos e meus sentimentos. Eu vou começar a dar devida proporção a eles. Será que realmente é ideal que eu fique desesperada nesse momento? É essa a ação que eu posso ter nesse momento para a consequência que eu espero? Ou seja, para conseguir negociar com a pessoa, para conseguir interagir melhor com essa pessoa? Então, quando eu começo a avaliar os sentimentos e pensamentos, eu me dou a chance de ver outras alternativas. Eu me dou a possibilidade de analisar as consequências mais a médio e longo prazo. E isso faz uma diferença absurda em como eu vou conseguir interagir. Então, vamos lá. Você, quando bate o carro, você reage com a emoção à flor da pele? Ou você acha que você tem conseguido escolher as ações para obter uma consequência mais adequada? Acredito que pareça óbvio para todos nós que a melhor maneira de interagir com o mundo seja conseguir avaliar as nossas ações e assim a gente pode escolher como se comportar e aí vai obter uma consequência mais adequada. Porém, uma das causas que geram a reação emocional na nossa interação com o mundo é uma coisa que eu não sei se você já ouviu falar. Chama-se síndrome da pressa. Você sabe o que é isso? Ainda não é uma doença caracterizada, não está nos códigos de doença, mas segundo a Associação Internacional de Controle de Estresse aqui no Brasil, ela atinge 33% da população brasileira. É uma condição em que a gente se coloca no momento de decisão. Então vamos falar mais um pouquinho sobre isso. A síndrome da pressa acontece em situações que exigem que a gente tenha autocontrole e paciência. E uma pessoa com pressa normalmente não consegue ter esses comportamentos, não é mesmo? E além disso, os ânimos ficam aflorados, ou seja, as emoções ficam à flor da pele. E que resultado dá isso? Eu não consigo ter paciência, não consigo avaliar a situação, estou emocionalmente abalada, logo vou acabar tendo outros comportamentos que mais prejudicam do que ajudam. Então eu gostaria que você se observasse e avaliasse se você está dentro dessas características, para que você inclusive possa buscar ajuda profissional e amenizar um pouco dessas sensações. As características de pessoas nessa síndrome incluem pessoas imediatistas, ou seja, nunca conseguem esperar, pessoas inquietas, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, e com alto índice de ansiedade e angústia. Vamos entender um pouquinho isso. O que são pessoas imediatistas? São aquelas pessoas que entendem que o tempo delas deve ser o tempo do mundo. Você pensa assim? Ou você consegue respeitar o tempo do outro? Você consegue esperar que as coisas aconteçam no seu próprio tempo ou você fica tentando antecipar as questões? Isso é muito difícil porque gera naturalmente uma ansiedade muito grande, já que a gente não tem controle da situação. Então, cada vez que eu tento antecipar uma situação, que eu tento entender, adivinhar o que vai acontecer, eu causo em mim uma ansiedade enorme e acabo me colocando numa situação de angústia e de inquietude também. E uma coisa alimenta a outra. Imagina que eu faço duas, três ações ao mesmo tempo. Eu nunca consigo ter a sensação de realização de uma tarefa. Então pense que eu estou assistindo TV, eu estou cozinhando e estou mexendo no celular tudo ao mesmo tempo. Enquanto eu estou cozinhando, o celular pode tocar, está passando um programa na TV. Será que eu consigo prestar atenção em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo com a mesma qualidade? Isso é um dos problemas de quem faz muitas tarefas ao mesmo tempo.
Aí depois a gente diz, puxa, eu nem lembro muito o que aconteceu. Na verdade, não é que a gente não lembra. Na verdade, a gente não prestou atenção no que estava acontecendo, porque a minha atenção estava dividida entre 3 estímulos. E aí eu acabo de cozinhar, em vez de eu ter a sensação de ufa, terminei o jantar, eu acabo me envolvendo em uma outra atividade e vou substituindo apenas atividades e ficando extremamente estressada, porque eu nunca consigo parar, sentar e sentir, realizei, finalizei algumas coisas. Eu concordo com você que o nosso mundo cria essas situações para a gente hoje. Vamos pensar hoje numa família num cenário de pandemia como nós temos. A gente tem que ouvir aula com os filhos, ouvir o marido trabalhando, tem que trabalhar, tem que fazer o serviço da casa, tem que atender a criança, tem que achar uma forma de se divertir, de lazer e tudo isso dentro de 4 paredes. É extremamente estressante. E não dá realmente, né, para fazer uma coisa, parar, fazer outra coisa, parar. A nossa realidade de fato exige que a gente faça isso. Só que muitas vezes a gente não precisa fazer isso. E mesmo assim, porque estamos nesse módulo síndrome da pressa, a gente acaba fazendo. Então a ideia é de chamar a atenção hoje para que você observe, será que realmente é necessário que você se comporte assim, que você se engaje em tantas atividades ao mesmo tempo, nesse momento, em relação a essas atividades? Então o mundo ele traz essa demanda, mas a gente precisa em algum momento parar, respirar e definir algumas prioridades que a gente tem que agir. Então, tendo esta questão de que o mundo de fato nos coloca em situações difíceis, é importante que você comece a observar alguns sintomas. Se você tem sentido tensão, tensão muscular mesmo, essa tensão ela pode ser apresentada tanto principalmente aqui na área dos ombros, quanto tensão mandibular, morder, apertar os dentes, isso é um indício realmente de que o nosso organismo já está muito tenso. Irritabilidade frequente. Qualquer coisa me irrita, qualquer coisa me tira do sério, a criança falando alto, o cachorro latindo, o telefone tocando. Então, coisas pequenas me irritam, também é um sintoma importante. Impaciência para esperar as coisas acontecerem. Então, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa dizer que não estava nem aguentando esperar o arroz cozinhar, que ela estava comendo arroz cru, literalmente. De tão impaciente que está. Então veja que sintoma importante numa coisa simples. Então são situações do dia a dia que a gente precisa começar a pensar se a gente realmente está inserido nesse tipo de contexto, se a gente está desenvolvendo essa condição da tal síndrome da pressa. Uma outra coisa importante, outro indício importante, é se você tem valorizado mais a quantidade de coisas que você está fazendo do que a qualidade do que você tem feito. Isso também é fundamental porque a pressa faz com que a gente deixe de prestar atenção em detalhes e comece a se colocar um monte de atividade, entuxa um monte de atividade no dia a dia e parece que a gente não consegue ficar parado. Sabe aquela situação que você está sentado, você começa a ficar inquieto? Inclusive, um outro sintoma é aquela perna inquieta, que fica balançando a perna, né? A pessoa tá vendo TV e não pode parar, tem que ficar mexendo em alguma coisa, levanta, senta, levanta, volta, vai pegar uma coisa na cozinha, volta. Então, essa sensação de inquietude é um sintoma bastante importante que a gente também tem que observar. E muitas vezes, para controlar esses sintomas, a gente acaba usando algumas estratégias inadequadas, como por exemplo, comer demais, fumar demais, beber demais, começar a tomar remédio sem indicação, né, do médico. E tudo isso acaba gerando o que eu chamei lá no começo de roda da desgraça. A gente não sabe onde começa, onde termina uma coisa, sabe como é? Então, você bebe demais, fica mal, causa problemas na família, se sente pior ainda, não consegue trabalhar no dia seguinte, se sente mais ansioso porque tem mais coisas para fazer, uma demanda maior. No dia seguinte, para relaxar, bebe de novo ou come mais, e assim você entra num ciclo vicioso, em vez de num ciclo virtuoso que é para sair de tudo isso. Abusar do tempo nas redes sociais, abusar de isolamento, e tudo isso acaba causando na gente problemas de relação. Então, quantas vezes já te pediram, por exemplo, para sair do celular essa semana? Claro, não em momento que você está trabalhando, né? Mas
Aí a gente se irrita, porque assim, é o único momento que eu tenho para distrair. Eu vou lá, vou dar uma olhadinha na rede social, daí já vem o outro e briga, ai, você não me dá atenção, ai, papai, fala isso, ai, mamãe, eu quero aquilo. Então, é importante que a gente comece a observar o que está acontecendo no nosso dia a dia e entender se realmente aquilo que eu estou fazendo, aquele tempo que eu estou dedicando a essas coisas, é um tempo adequado ou se eu estou fugindo através dessas coisas de todas as questões que estão acontecendo no mundo, se eu estou sufocada no mundo. Essa sensação de sufocamento, de angústia, de ansiedade constante é um dos grandes sintomas da síndrome da pressa. E tudo isso, se eu me colocar neste globo de coisas, faz com que eu mais reaja às situações que acontecem no mundo do que eu consiga ter tranquilidade, paciência para olhar situações e consiga agir, escolher as minhas ações. Muitas vezes, até em busca mesmo do equilíbrio, a gente acaba tentando achar as melhores formas de se comportar, mas dá uma confundida na estação. Então eu queria te apresentar algumas palavras, alguns comportamentos, né, para a gente discutir um pouco isso. Então muitas vezes a gente confunde um pouco de agilidade com pressa. Qual a diferença entre eles? Então vamos pensar. Quando eu quero ser ágil, que tipo de coisas eu tenho que fazer? Eu preciso me comportar com eficiência, né? Com estratégia, visando o resultado, identificando as melhores alternativas. Eu tenho que fazer o máximo que eu puder no menor tempo possível. Qual a diferença disso para a pressa? Na pressa, normalmente eu estou agindo com ansiedade, isso reduz a minha eficiência e me coloca numa situação de mais pressão do que de propriamente conseguir o resultado. E até mesmo quando eu consigo o resultado, eu acabo não conseguindo ver isso, porque eu sempre fico pensando, lembra que eu falei? Em outra situação, nunca estou numa situação só, numa situação só não, né? Mas numa atividade só. Eu sempre estou me envolvendo com outras coisas porque eu não posso ficar parada, porque eu estou perdendo tempo, né? Então é aquela confusão que a gente faz entre eu preciso ter pressa para fazer isso e eu preciso ser ágil para fazer isso. Então a gente tem que separar um pouco as coisas e conseguir perceber que comportamentos eu preciso ter para efetivamente conseguir o resultado que a gente quer. Uma outra confusão importante é entre ser flexível e ser tolerante com as coisas. Então aí a gente sai da pressa e da agilidade para não, então eu tenho que ser mais flexível, tenho que ter mais tolerância com as coisas. Vamos tentar entender um pouquinho o que é cada um desses itens. Ser flexível é conseguir avaliar diferentes maneiras de agir a partir de uma adaptação que eu vou fazer para as minhas ações. Qual o objetivo disso? Chegar no melhor resultado possível. Ou seja, eu avalio todas as variáveis que existem no contexto, tento ir me adaptando. Então, hoje eu faço de uma maneira, amanhã eu faço de outra, com vistas a conseguir aquele resultado. Ser tolerante muitas vezes está relacionado a ser condescendente, ou seja, aceitar coisas que eu não quero, que eu não posso aceitar. Sabe aquela dificuldade de dizer não? Então, tá a tolerância aí. Existe uma diferença muito grande entre ser flexível, me adaptar, hora eu posso, hora eu não posso, hoje eu digo ok, amanhã eu digo não, e ser tolerante, que é aceitar as coisas como elas vêm. A flexibilidade me traz uma possibilidade maior de resultado, independente da situação. Já a tolerância me traz a estagnação, porque eu acabo aceitando as coisas do jeito que elas estão e assim permanecem. Uma outra confusão importante que a gente tem para tentar atingir o equilíbrio é quando eu penso em ter razão e focar em resultado. Uma coisa é eu definir uma meta, outra coisa é eu achar que a única forma de chegar naquela meta, ou a única meta possível seja aquela. Quando eu digo que eu tenho razão e eu trabalho sobre isso, eu fico com comportamentos engessados, com pensamentos fixos e não considero as outras possibilidades. Isso normalmente gera um conflito imenso, já que a gente não age sozinho, a gente normalmente trabalha com outras partes, né? Já focar em resultado, eu detalho a minha meta, eu descrevo os meus objetivos e eu consigo executar de uma maneira muito mais fácil tudo aquilo que eu estou planejando. A grande chave para o nosso equilíbrio, imagine-se num semáforo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, antes de agir, eu preciso dar um passo atrás e
parar. Então imagine que frente a qualquer situação que você esteja, você tem um semáforo à sua frente. A primeira luz do semáforo é a vermelha. Pare. Pare com calma, analise todas as opções que você tiver. Isso vai te tirar daquela condição de reagir impulsivamente às coisas e tomar uma decisão impensada, que muitas vezes a gente se arrepende, né? A segunda luz é a luz amarela. Pense, será que esse sentimento ele é real? Será que esse pensamento de fato é o mais adequado para essa situação? Será que essa é a única alternativa? Quais são as melhores opções? Que consequências eu posso ter se eu agir da forma A, B ou C? Qual é a melhor consequência ou qual é a consequência que eu espero? E por último, acende-se a luz verde, que eu efetivamente faço a minha escolha e sigo. E nessa situação também é importante tentar consultar alguém, conversar com alguém que tenha mais experiência, para eu avaliar se de fato essa pode ser a melhor opção ou não. O autocontrole também tem relação com a ordem de prioridade que a gente dá para as coisas da nossa vida. Então, um ponto extremamente importante é organize sua vida. Para isso, eu quero te apresentar o que a gente chama de matriz de Eisenhower. É uma estratégia utilizada muito em organizações, mas que você vai ver que é muito fácil. O nome é difícil, mas até a estratégia, né, o fato em si, é muito tranquilo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é listar todas as suas atividades. E qualquer atividade. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que fazer a reunião, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que ir à feira, eu tenho que mandar lavar o carro, eu tenho que comprar o presente de aniversário de não sei quem. Todas as atividades que você tem para fazer. E você vai dividir essas atividades depois em urgentes e não urgentes. O que são atividades urgentes? São atividades que têm prazo, que precisam ser realizadas dentro de um prazo. Atividades não urgentes são aquelas que não têm prazos. E depois a gente vai caracterizar essas atividades entre importantes e não importantes. Atividades importantes são aquelas atividades que te levam ao teu objetivo final que você tenha. Então, por exemplo, é importante que você faça comida no dia a dia? Olha, é importante. Agora, é urgente que você faça isso agora? Até que horas você pode fazer comida? Entendeu a relação? Então, tem coisas que eu preciso fazer, tem coisas que eu posso fazer. E se a gente conseguir colocar isso nessa matriz, como eu estou te mostrando aqui em cima, você vai conseguir realizar melhor as atividades, não vai deixar um monte de coisa pendente e vai evitar de ficar exatamente colocando um monte de atividades tudo ao mesmo tempo. Então vamos dar uma olhadinha na matriz com mais calma. Veja aqui que no quadrante superior esquerdo nós temos atividades urgentes e importantes, ou seja, atividades que te levam ao seu objetivo e que têm prazo para acontecer. Essas atividades você precisa fazer naquele momento. Então, essas atividades são as prioridades que você vai ter. Por exemplo, podem levar a crises, podem comprometer os prazos, podem trazer problemas, situações de emergências médicas, por exemplo. São atividades que a gente vai colocar aqui nesse quadrante superior. O outro caso são aquelas atividades que são importantes, mas não são urgentes, ou seja, elas precisam ser feitas, mas não têm um prazo extremamente definido. Para essas atividades, a gente vai poder planejar. É esse quadrante azul que você está vendo. Então, que tipo de planejamento, que tipo de atividades, aliás, a gente tem? A gente tem, por exemplo, questões de saúde, como exercício físico, alimentação, o que eu posso fazer no meu lazer, são atividades importantes, mas que eu não necessariamente tenho que fazer naquele horário, dentro daquele tempo. Então, eu posso programar um horário, eu posso programar na minha agenda quando eu vou fazer essas atividades. No quadrante abaixo, do lado esquerdo, nós temos as atividades que são urgentes, mas que não são importantes, ou seja, elas precisam ser realizadas dentro daquele tempo, mas não são tão importantes, ou seja, elas são um meio de te levar até o seu objetivo final, mas diretamente elas não levam. Então, são atividades que você pode delegar, como por exemplo, agendar médico, alguma reunião que você possa delegar, fazer algumas questões de urgências de outras pessoas, sabe aquelas coisas que vão caindo, né, no colo da gente, a gente pode aprender a delegar.
E no último quadrante à direita, abaixo, no quadrante verde, são aquelas atividades que não são nem urgentes, nem importantes. E que a gente pode fazer mais tarde ou simplesmente a gente pode descartar da nossa agenda. Como, por exemplo, conversas paralelas no trabalho, telefonemas irrelevantes, atender, por exemplo, o pessoal das operadoras de telefonia, conversar com o pessoal que quer saber sua opinião sobre alguma coisa. Então, são situações em que você pode simplesmente descartar. Quando você consegue colocar todas as suas atividades dentro desses quadrantes, você consegue ter uma visão muito melhor do que você precisa fazer e consegue seguir isso para fazer todas elas. Como a gente já conversou um pouquinho, então para a gente manter o autocontrole, a gente tem que observar as nossas formas de interagir com o mundo, ação, escolhendo o que eu quero fazer, ou se eu estou reagindo e controlada mais pela emoção. Eu posso usar para controlar a minha emoção aquele semáforo que eu pedi para você imaginar, para, pensa e depois age. E para organizar a minha atividade no dia a dia, eu coloco tudo numa lista, defino o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante, relaciono tudo isso e faço a minha agenda da semana. A grande maioria das vezes, a gente precisa dizer que a gente não controla essas questões que acontecem no nosso dia a dia e isso nos gera muita ansiedade, muita angústia e nos coloca na situação da síndrome da pressa. Para a gente manter o equilíbrio geral, é muito importante que a gente volte a olhar e controle aquilo que é controlável. Então, minimamente, o que a gente precisa fazer toda semana é cuidar do nosso corpo para que ele esteja bem o suficiente e reaja a todas essas situações emocionais que a gente vai viver. Então vamos pensar que a cada situação dessa que a gente conversou um pouquinho hoje, gera um estresse absurdo para o nosso organismo. Ele tem que se adaptar a uma série de questões, a uma série de pressões do dia a dia. E é importante, então, que a gente deixe como base para esse nosso organismo reagir uma condição adequada. Para isso, o primeiro item que a gente precisa prestar muita atenção é a alimentação. O alimento é o combustível, é a energia que a gente dá para o nosso organismo. Sem energia ou com uma energia inadequada, ou seja, com uma alimentação pobre em nutrientes, rica em gordura, que não vai levar esse organismo a ter a energia necessária para ele sobreviver, para ele reagir a isso, vai nos deixar cansado, com um sono muito ruim, muito agitados. Então é imprescindível que dentre todas essas questões que a gente falou, você faça a lição de casa que é mantenha uma alimentação adequada. Todo mundo já sabe, né? Como a gente pode se alimentar melhor. Então a gente sabe que a gente precisa retirar da dieta, a gente sabe que a gente precisa incluir na dieta muita fibra, muito legume, muita verdura e muita variedade de alimentos. Então um item para a gente controlar o nosso organismo e o equilíbrio do nosso organismo é a alimentação. Um segundo ponto que a gente precisa controlar é o sono. Para que serve o sono no nosso organismo? Ele serve para o nosso organismo se refazer do desgaste que ele teve. Além das questões físicas, musculares, também temos algumas questões neurológicas, como a própria memória. Então é durante o sono que a gente consegue processar as coisas que a gente vive e organizar todo o nosso cérebro. É quando o organismo consegue produzir algumas substâncias que possam trazer novamente a nossa imunidade, possam trazer todo o equilíbrio de temperatura, enfim. É no sono em que a gente realmente refaz esse organismo para enfrentar todas as dificuldades no dia seguinte. Então, manter uma regularidade de sono é extremamente importante. Aí você vai me dizer assim, mas Érica, com tanto de coisa que eu tenho que fazer, eu tenho dormido extremamente pouco. E eu entendo isso. O que eu peço é, tente deixar um período, estipular um período que você possa ir dormir. Então, é claro, a gente não consegue todo dia determinar que eu vou dormir todo dia 22 horas, 23 horas, mas pelo menos que você limite um pouco. Então, eu vou dormir entre 10
e 11 horas, entre 10 e meia-noite, e que eu vá realmente para a cama e me prepare para um sono agradável, para um sono de refazimento, né? Um sono de descanso realmente. Então, a receita todo mundo já sabe. Nada de telas, nem de TV, principalmente de celular. Nada de muita luz, nada de muito som. É importante que pelo menos meia hora antes da gente deitar, a gente se prepare, se acalme, para que realmente a gente permita que esse organismo saia daquela síndrome da pressa, como a gente falou, e entre num estado de relaxamento. Porque em síndrome da pressa, inquieto, balançando as pernas, ninguém consegue dormir. Aí vem a insônia, não consegue levantar no dia seguinte e começa a roda da desgraça tudo de novo. Então é importante que a gente facilite algumas funções do nosso corpo. E uma delas é se colocar mais tranquilo para conseguir ter uma boa noite de sono. De preferência, de 7, 8 horas para um adulto. Limitando-se, né, ou considerando os limites do seu próprio corpo e a sua realidade também. Tem muita gente que me diz assim, mas eu durmo 5 horas, fico bem. Por quanto tempo, né? Então, assim, a gente consegue dormir um pouco mais? Seria o ideal. Se a gente, na verdade, for pensar o quanto a gente anda perdendo de tempo nas redes sociais, eu garanto a vocês que a gente consegue ter pelo menos mais uma horinha de sono. Então, toma cuidado com isso, para que você realmente possa se dedicar à saúde do teu organismo. Um outro cuidado que é extremamente importante a gente ter para manter o equilíbrio desse corpo e favorecer que o nosso emocional fique sob controle é o relaxamento. Esse relaxamento, eu chamo de relaxamento tanto esse alívio da tensão corporal como a tensão mental mesmo. Então, antes da gente dormir, é super importante que a gente use a respiração para acalmar o organismo e para relaxar mesmo a musculatura, né? Para soltar um pouco os membros, para relaxar, para espreguiçar, tanto quando a gente acorda quanto antes de deitar, para que realmente esses músculos eles consigam relaxar um pouco e fazer com que a gente tenha uma qualidade de sono melhor, né? E também fazer atividades que te deixem mais tranquilo. Então, assistir um pouco de TV antes de deitar, né? Então, a TV a gente brinca, né? Dizendo que assim, a TV é na sala, a cama é no quarto. As duas coisas não podem se confundir. Por quê? Porque senão eu acabo ficando vendo TV e não durmo. Então é extremamente importante que a gente separe essas coisas, mas deixe um momento de relaxamento para aquela síndrome da pressa se acalmar e as coisas e você conseguir, na verdade, né, ir para a cama, dormir, ter uma qualidade legal de sono. Bom, e o último item, mas não menos importante, são os exercícios físicos. E para que servem os exercícios físicos? Na verdade, quando a gente está no dia a dia, nós estamos o tempo todo sob estresse. E o organismo, quando a gente está estressado, até para que a gente se mantenha alerta, ele produz uma série de substâncias. Só que o nosso organismo ele foi fabricado, ele foi criado para ficar em estresse por um tempo e voltar ao equilíbrio depois. Só que quando o organismo se mantém muito tempo com essas substâncias, porque na verdade no nosso dia a dia hoje a gente não consegue se livrar delas. O nosso organismo ele foi preparado para entrar em estresse, voltar ao equilíbrio, entrar em estresse, voltar ao equilíbrio. Só que o número de vezes que a gente fica estressado hoje acaba não permitindo que o organismo volte ao equilíbrio. E aí vem o exercício físico como uma estratégia excelente para combater esses elementos químicos que ficaram no organismo por tanto tempo. Então, por meio do exercício físico, a gente consegue melhorar o relaxamento muscular, em consequência, melhora o sono. Quem se exercita bem também acaba não ficando mais muito compulsivo para a alimentação, então ajuda no controle da alimentação também. E elimina muitas substâncias tóxicas que ficaram no organismo e que foram, né, se acumulando ao longo do dia. Então, a OMS, ela já indica que a gente possa fazer caminhadas de pelo menos 40 minutos, 3 vezes na semana, para que a gente não fique tão sedentário. Principalmente se a gente pensar agora na pandemia, nós estamos caminhando cada vez menos, nos movimentando cada vez menos. Então é importante achar uma flexibilidade com segurança para que a gente possa realmente se exercitar
para ajudar o organismo a voltar a esse equilíbrio tão desejado. E uma última coisa que eu gostaria de deixar para você é uma frase de José Saramago, que ele fala o seguinte: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Nos dias de hoje, é importante que a gente tenha eficiência na ação, mas que isso não seja contaminado por um descontrole emocional. Então, o autocontrole, ele vem como uma habilidade para que eu consiga olhar para o mundo, avaliar todas as possibilidades que eu tenho de ação e escolher a ação que eu preciso ter para obter a melhor consequência. Por hoje é isso que eu gostaria de deixar para você, espero que tenha te ajudado, espero que essas dicas possam contribuir com o teu dia a dia e te ajudem a deixar de ser reativo e te tornem um pouco mais ativo, ou seja, um pouco mais no controle da tua vida. Só que eu gostaria de te pedir para que você comente aí pra gente o que você achou, o que você gostaria de saber mais sobre autocontrole, se você tem alguma dúvida, quais as maiores dificuldades para você em relação ao autocontrole, se é em relação a deixar de fazer coisas, ou se ou se está relacionado a querer fazer algumas coisas e não estar conseguindo. Fala pra gente, deixa aí os comentários e eu prometo que eu vou tentar fazer um monte de vídeos para que a gente possa discutir o máximo de assuntos possíveis para ajudar o máximo de pessoas, tá bom? Foi um prazer e até logo!